Olá, hoje, no Matemática Mais Simples, vamos abordar o tema das progressões geométricas. Convém relembrar alguns conceitos que foram focados no vídeo anterior das progressões aritméticas. Entre eles é o conceito de progressão. Uma progressão é uma sequência ordenada de números que se relacionam entre si através de um valor que é constante. A esse valor chamamos de R, que é a razão da progressão, e é diferente de zero. A n chamamos os termos da progressão, e então uma qualquer progressão é conhecida por ter um primeiro termo e um termo que será o seu enésimo termo e último termo. Vamos considerar para o efeito que R pertence ao conjunto dos números reais exceto o zero e n é um qualquer número pertencente ao conjunto dos números naturais. Então uma progressão geométrica caracteriza-se por, a partir do segundo termo inclusive, a razão pode ser obtida através da divisão de um termo pelo seu termo imediatamente anterior. Vejamos um exemplo que comprova isso mesmo. Temos então um primeiro termo igual a 2, um segundo igual a 6, um terceiro termo igual a 18 e um quarto termo igual a 54, e assim sucessivamente. Vejamos que, se dividirmos o segundo termo pelo primeiro, ou seja, 6 a dividir por 2, este será igual a 3. Se formos dividir o terceiro termo pelo seu termo imediatamente anterior, que é o segundo, isto é, se dividirmos 18 por 6, iremos também obter o valor 3. E se dividirmos o quarto termo pelo terceiro, chegaremos também a um valor igual a 3. Este valor comum, que é constante para qualquer divisão de um termo pelo seu imediatamente anterior, que é igual a 3, é então a razão. Estamos então em condições de calcular o termo geral de uma progressão geométrica. Um pequeno detalhe. Vimos que, para obtermos a razão, basta dividir um termo pelo seu imediatamente anterior e, por equivalência, para obter um determinado termo, basta multiplicar a razão pelo seu termo imediatamente anterior. Ou seja, se quisermos o segundo termo, basta multiplicar o primeiro termo pelo r. Já se quisermos o terceiro termo, basta multiplicar o segundo termo vezes a razão. No entanto, vimos que o segundo termo pode ser escrito como o primeiro vezes a razão, substituindo o termo 1 vezes r, que é o segundo termo, vezes r, é igual à expressão que define o terceiro termo, que é termo 1 vezes r elevado a 2. Já se quisermos o quarto termo, verificam-se as mesmas situações, ou seja, se temos o termo 3 escrito desta forma, basta multiplicar por r e temos a expressão que define o termo 4, que é termo 1 vezes r elevado a 3. Se fizermos isto durante toda a progressão geométrica, verificamos que para obter um qualquer termo n, podemos multiplicar o primeiro termo pela razão elevada à posição desse enésimo termo menos a primeira posição. No entanto, existem situações em que o primeiro termo não é conhecido, mas é conhecido um termo p diferente do primeiro. Para calcularmos o termo geral de uma progressão geométrica, podemos assumir esta expressão, ou seja, o termo n é igual ao termo p vezes a razão elevada à diferença entre a posição do enésimo termo pela posição do termo p. Vejamos agora o seguinte exercício. Queremos determinar a razão e o termo geral de uma progressão geométrica em que o segundo termo é igual a 4 e o oitavo termo é igual a 256. Sabendo que temos aqui a expressão do termo geral de uma progressão geométrica, em que o Tn será o oitavo termo em que o seu valor é 256, o Tp é igual ao segundo termo em que o seu valor é 4, substituindo, chegamos a que 256, que é o valor do oitavo termo, menos 4, valor do segundo termo, vezes r, a razão, elevada à diferença entre a posição do oitavo termo menos o segundo termo. Iremos chegar a um r, a uma razão igual a 2. Estamos então em condições de calcular o termo geral desta progressão geométrica. Para tal, podemos usar tanto o oitavo termo como o segundo. Então, um termo n
é igual ao segundo termo vezes a razão elevada à posição desse enésimo termo menos a segunda posição. Substituindo, 4, que é o valor do termo 2, vezes 2, que é a razão que calculamos aqui, elevado a n menos 2. Por fim, chegamos à expressão do termo geral da progressão geométrica deste exercício, que é igual a 2 elevado a n. Para obtermos qualquer termo, o valor de qualquer termo desta progressão geométrica, basta fazer 2 elevado à posição desse termo que queremos determinar. E se quisermos calcular a soma de n termos consecutivos de uma progressão geométrica? Sabemos que para calcular a soma de n termos, basta somar o valor desses mesmos termos, ou seja, o termo 1 mais o segundo mais o terceiro até ao último termo, ou enésimo termo. No entanto, estes podem ser escritos de uma maneira um pouco diferente, ou seja, o termo 1 mais o segundo termo, que pode ser escrito como o primeiro termo vezes a razão, mais o terceiro termo, que pode ser escrito como o primeiro termo vezes a razão elevado a 2, e, por fim, o último termo pode ser escrito como a expressão do termo geral que vimos anteriormente, T1 vezes R elevado a n menos 1. No entanto, e como vimos no vídeo da regra das potências, R elevado a menos 1 é o mesmo que termos R elevado a n a dividir por R elevado a 1. Vamos agora multiplicar a soma pela razão, ou seja, temos o termo 1 vezes R, mais o termo 1 vezes R elevado a 2, e por fim, o último termo será igual ao termo 1 vezes R elevado a n a dividir por R vezes R, que corta um com o outro, a dividir corta com o que está a multiplicar, e temos T1 vezes R elevado a n. Se formos subtrair a soma multiplicada pela razão menos a soma, iremos obter esta expressão, em que verificamos que chegamos a uma situação em que temos T1 vezes R, aqui, menos T1 vezes R, daqui, mais T1 vezes R ao quadrado, daqui, menos T1 vezes R ao quadrado. E isto irá acontecer em todos os valores que não sejam o primeiro e o último da soma. Ou seja, e pondo aqui a soma em evidência, chegamos a uma expressão que nos dá a soma de n termos consecutivos de uma progressão geométrica, que é definida como a multiplicação do primeiro termo pela divisão de r elevado a n menos 1 a dividir por r menos 1. Vejamos o seguinte exercício. Determine a soma dos 6 primeiros termos de uma progressão geométrica em que utilizamos os termos do exercício anterior e já sabemos que a razão é igual a 2. Então, sabendo também a fórmula da soma de n termos consecutivos desde o primeiro termo, precisamos então do primeiro termo. Sabendo que o segundo é obtido pela multiplicação do primeiro vezes a razão, temos o valor do segundo termo e temos o valor da razão, obtemos o valor do primeiro termo, que é igual a 2. Basta substituir agora a fórmula e a soma dos 6 primeiros termos é igual a 2, que é o valor do primeiro termo, vezes 2, que é o valor da razão, elevado a 6 termos, menos 1, a dividir por 2 menos 1, que é igual a 126. E se a soma não começar no primeiro termo? Então, temos aqui os dados e sabemos o termo geral da progressão geométrica. E queremos a soma do terceiro ao 11º termo inclusive. Vamos então calcular o terceiro termo. Este pode ser obtido por 2, que é a razão, elevado à posição desse mesmo termo, que é 3, e será igual a 8. Vejamos que nós queremos a soma do terceiro ao 11º. Então, o segundo e o primeiro não contam para esta soma. Ou seja, nós queremos 11 termos menos 2 termos que não contam.
Então vamos somar 9 termos. Vejamos então a expressão que define esta soma. A soma de P a N é igual ao termo P vezes R elevado a N menos P mais 1, menos 1 a dividir por R menos 1. Então, temos o valor do terceiro termo, que é 8, e a soma do terceiro termo ao 11º, em que o terceiro e o 11º entram na contagem, é igual ao valor do terceiro termo, que é 8, vezes a razão elevado a 11, menos 3 mais 1, que dará os 9 termos que estamos a somar. Depois, iremos subtrair 1 e iremos dividir por 2 menos 1. Chegaremos a 4088. Este foi um vídeo muito simples a abordar o tema das progressões geométricas. Qualquer dúvida ou questão pode e deve ser colocado na página de contactos. Em matemática mais simples. Obrigado e até à próxima.